Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Que bom que a gente está se encontrando em mais uma aula de matemática. Vocês, para quem não sabe, né, eu já falei algumas vezes aqui, eu sou o professor Renan, sou professor da Escola de Tempo Integral Daniel Batista e a gente está reunido aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre figuras geométricas. Só que antes da gente começar a nossa aula, eu queria dar aqueles recadinhos de sempre para vocês, né? Os 3 canais pelo qual você pode realizar suas tarefas, fazer suas aulas, aprender. Primeiro é o portal da Secretaria de Educação, que é o Palmas Homeschool, né? Que é educacão.palmas.to.gov.br. Você acessa lá esse canal e você tem acesso às atividades, aos vídeos, às aulas que já foram gravadas. Você pode ter acesso lá por esse site. Outra coisa é a atividade impressa na sua escola. Você pode ir até a sua escola, você pode requerer a atividade impressa, você pode fazer essa atividade em casa, com explicação, com exercício, e depois você vai ter que retornar com essa atividade para a escola. E outra coisa é o canal 5.2 que você pode sintonizar na sua televisão. Você sintoniza, se atenta para os horários das aulas, porque lá, durante o dia, passa as aulas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo ano, do oitavo ano, do nono ano, e aí você tem que se organizar para saber qual é o horário exatamente da sua turma. E aí você pode acompanhar também as aulas lá pelo canal 5.2. Então, dado esse recado, vamos à nossa aula. Nossa aula hoje, como eu já falei, será de matemática sobre as figuras geométricas. A gente não vai falar de todas as figuras geométricas, nós vamos falar sobre as figuras geométricas planas. A gente vai falar sobre elas e algumas características e sobre elas e sobre o seu reconhecimento. Beleza? Então tá. Só que antes da gente começar, pensa aqui comigo. De onde quando a gente abre o livro, está lá as figuras, está lá o círculo, está lá o retângulo, está lá o quadrado. Mas de onde é que essas figuras vieram? Vocês já se perguntaram isso? O homem, em toda a sua história, ele cria muitas coisas. Ele é muito criativo, ele se planeja, ele observa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O homem que ele é esperto, ele é um bom observador. Vocês são bons observadores? Fica atento a tudo, não fica distraído, sabe? Fica atento a tudo. E essa atenção sobre as coisas que estão acontecendo na natureza, né? Sobre coisas que acontecem no clima, sobre coisas que acontecem dentro da nossa cidade, sobre coisas que acontecem na nossa escola. E quando a gente fica atento a essas situações, a gente percebe que existem problemas. E para esses problemas, o homem criativo, ele cria soluções. E é assim que o homem criou tudo que a gente conhece, inclusive a matemática, inclusive a geometria. A geometria é o estudo das formas que estavam onde? Pensem aí vocês e eu penso daqui. As formas que estavam onde? Na natureza, nas construções, né? Então o homem, como ele é um bom observador, ele percebeu que a natureza ela tinha algumas formas. Ele começou a copiar essas formas, né? Copiou, percebeu, imagina só uma montanha, né? Observada de longe, ela lembra que figura geométrica, né? Ela poderia lembrar um triângulo, ela poderia lembrar um cone, né? Então o homem ele observou isso e começou a copiar essas figuras geométricas. Então a geometria é o estudo das formas, né, que estão ao nosso redor, das coisas que estão, dessas formas que estão na natureza, na cidade, nos objetos. Então o homem é um estudioso disso. Nós vamos falar sobre figuras geométricas planas. Existem outros tipos de figura, por exemplo, as figuras espaciais. Quando a gente está jogando alguns joguinhos de tabuleiro, por exemplo, a gente tem um dado, né? Aquele dado ele tem vários lados, várias faces. A gente joga e vê que número vai dar, né? Aquele dado lá, alguém sabe qual é o nome daquela figura geométrica? Aquilo lá é um cubo, né? Então, o cubo é uma figura geométrica espacial, não é o que a gente vai ver hoje aqui. Nós vamos ver apenas as figuras geométricas planas. Qual a diferença, professor, entre uma figura geométrica plana e uma figura geométrica espacial? É simples. A figura plana que a gente vai estudar, ela possui apenas 2 dimensões. Se a gente
se a gente fosse no cinema assistir um filme, seria um filme 2D, em apenas 2 dimensões. Exatamente. Ela possui apenas largura e comprimento. Vou pegar uma figura bem aqui, beleza? Deixa eu ver que figura. Pode ser essa daqui. Alguém sabe qual é o nome dessa figura? Eu não vou falar o nome dela agora, porque a gente só vai ver uma coisa. Olha só, ela tem um comprimento que chega daqui até aqui, e ela também possui uma largura daqui até aqui. 2 dimensões. Por isso que ela é uma figura geométrica plana. Se eu colocar ela sobre a mesa, ela vai acompanhar a mesa, que também é plana, né? Ela não vai se sobressair a mesa, né? Então, ela é uma figura geométrica plana, beleza? Olha só, as figuras geométricas planas, elas são classificadas de 2 formas. Nós temos os círculos e nós temos os polígonos. Círculo é muito fácil de você saber, né? Nós podemos encontrar círculos em muitas coisas. Me lembrei agora de um livro que eu li uma vez, do Marcelo Marmelo Martello. Quem já leu esse livro? Ele perguntava por que o bolo é redondo, por que o bolo traz essa ideia de redondo, ou por que bolo se chama bolo. E aí o pai falava, meu filho, porque bolo é redondo. Aí ele perguntava, mas não existe bolo quadrado, bolo retangular também, né? Me lembrei dessa história. Mas o círculo a gente encontra em várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, o meu relógio aqui, o corpo do meu relógio, ele lembra, se eu fazer o contorno dele, ele vai lembrar um círculo. Onde mais eu posso encontrar esse formato do círculo? Isso, muito bem. Uma bola de futebol, por exemplo, ela poderia lembrar, né? Se a gente desenhasse ela de uma forma plana, né? Ela vai lembrar um círculo, a roda de um carro, o relógio e tantas outras coisas que a gente pode perceber, né? Esse formato, esse contorno circular. Polígono, o que é o polígono? O polígono ele vai ser um pouquinho diferente, porque o polígono ele é formado por segmentos de reta. É como se eu pegasse uma reta, um pedaço dela, e unisse a outra, e unisse a outra, e unisse a outra, e aí eu vou formar um polígono. Um polígono, ele não tem curva nos seus lados, né? As curvas, os lados dele são sempre retos, né? Eles não mudam, são sempre retos, né? Não possui curvas, né? Então, nós temos alguns polígonos que nós podemos estudar. Por exemplo, nós temos o triângulo. Alguém já viu o triângulo? Um triângulo é um polígono que ele possui 3 lados. Se a gente for prestar atenção, se a gente for estudar o nome deles, triângulo. Tri lembra 3, ângulo ângulos, né? 3 ângulos. É uma figura geométrica de 3 lados. Nós temos também os quadriláteros. Quadriláteros. Quadri, como vocês já podem perceber, lembra o quê? 4. Látero lembra lado. Uma figura geométrica de 4 lados. Beleza? Olha só. Os triângulos possuem 3 lados, possuem 3 vértices. O slide que vocês estão vendo agora, ele vai demonstrar, olha, uma seta que aponta para todo o lado da figura e uma seta que aponta para aquela pontinha lá da figura, que é o vértice. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que é um vértice? O vértice é quando eu pego um segmento de reta, outro segmento de reta, e quando os dois se encontram, exatamente no ponto em que os dois se encontram, é que nós temos o vértice. Né? Então, olha, preste bem atenção nessas questões, que elas são muito fáceis, mas se vocês forem atentos e aprenderem isso agora, vocês vão perceber que vocês vão passar para o 4º, para o 5º, para o 6º, para o 7º, 8º, 9º ano, e vocês ainda vão estar estudando essas questões de vértices, de lado, de ângulo. Então, uma coisa que é muito interessante, que a gente passa muito tempo estudando isso. Vocês vão ver o tanto que é legal a partir desse momento que vocês aprenderem esse conhecimento agora. E quando ficar mais aprofundado para frente, vocês vão ver o tanto que é interessante, né? Então, triângulo, 3 lados, 3 vértices. Algumas figuras que lembram o triângulo, por exemplo, a fatia de uma pizza. Quem não gosta de uma pizza, né? Eu gosto de pizza, né? Então, olha só,
Uma fatia de uma pizza lembra um triângulo. Uma fatia de melancia cortada de forma diagonal lembra um triângulo. Um sorvete, um desenho de um sorvete, por exemplo, a casquinha traz o formato de um triângulo. Como eu falei para vocês, as formas geométricas, elas estão espalhadas ao nosso redor. A gente começa a observar e a perceber que existem formas geométricas em tudo, né? A gente pode perceber isso, né? Um outro polígono que a gente falou aqui já são os quadriláteros. Os quadriláteros são figuras geométricas, como eu já falei, que possuem 4 lados, látero, lados, né? 4 lados. E eles possuem também, 4 encontros de uma segmento de reta com o outro. Cada encontrozinho desse, exatamente o pontinho que eles se encontram, eu chamo de vértice. Então, se a gente for contar no slide que vocês estão vendo agora, você vai perceber que existe 1, 2, 3, 4 vértices, 4 encontros de segmento de reta, beleza? A explicação parece um pouco complicado, não é? Mas vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Olha só, eu trouxe um exercício aqui para a gente fazer e para a gente exercitar, beleza? Eu tenho aqui o meu saquinho. Dentro desse meu saquinho, eu tenho algumas figuras geométricas. E a gente vai sortear essas figuras, a gente vai ter que entender, vai ter que apontar o nome, a quantidade de lado e a quantidade de vértices. Vocês estão preparados? Quem puder, anota no caderno, desenha no caderno, que vai ser muito importante, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Eu vou aqui para o quadro. Eu já escrevi algumas coisas aqui, o nome de algumas figuras. Eu já botei aqui o espaço para eu colocar a figura. Eu vou colocar nessa coluna aqui a quantidade de lados. E, por último, eu vou colocar a quantidade de vértices. Então, vamos lá, vamos para o sorteio. Deixa eu mexer bem. Vamos ver qual vai ser a nossa primeira figura geométrica. Qual vai ser? Essa é muito fácil. Essa você já sabe o nome dela, né? Você já sabe o nome dessa figura. Essa figura é um quadrado? Eu acho que não. Retângulo? Eu acho que não. Triângulo? Será que é um triângulo? Também não. Essa figura geométrica é um círculo. Exatamente. Eu vou pegar aqui o meu adesivo e vou grudar bem aqui do ladinho dela, beleza? Um círculo. Beleza. Vamos fazer um outro sorteio. Deixa eu mexer bem a minha sacola. E eu vou puxar uma outra figura geométrica. Preparados? Esse aqui é um polígono, é um quadrilátero. Vocês sabem o nome dessa figura? Eu acho que vocês já sabem, né? Essa figura aqui é um quadrado, certo? Certo não, está errado. Todo mundo já sabe que essa figura aqui não é um quadrado, essa figura aqui é um retângulo. Como é que eu sei que é um retângulo, professor? É só eu perceber que existem lados com tamanhos diferentes, né? Os ângulos internos são de 90 graus, mas os lados são diferentes. Isso caracteriza um retângulo. Então, vamos lá, grudar meu adesivo, procurar a palavra retângulo, e grudar bem do ladinho dele. Beleza? Vamos para um próximo sorteio, mexer bem minha sacola, e eu vou puxar e... Essa daqui eu acho que vocês não vão saber o nome dela. Quem sabe o nome dessa figura? Ela é um pouco mais difícil da gente encontrar, né? Essa figura aqui é um trapézio. Para quem não sabe, já anota, já desenha e já anota. É um trapézio. Vamos procurar a palavra trapézio aqui no nosso quadro e grudar bem do ladinho. Trapézio aqui embaixo do círculo. Vamos para mais um sorteio. Deixa eu mexer bem minha sacola, e eu vou puxar. Essa é fácil. Essa eu acho que todos vocês vão saber aí na ponta da língua, né? Quem falar mais alto aí? Quem que fala mais alto? Isso daqui é um quadrado, exatamente. Um quadrado. Vou grudar o meu adesivo e vou botar bem do lado do nome quadrado. Eu acho que tem poucas figuras já, né? Acho que ainda tem 2. Vou puxar aqui.
Essa daqui, quem sabe? Isso aqui está bem acentuado, né? Mas normalmente o losango é o formato da nossa pipa, né? Da nossa, é pipa que chama? Acho que é pipa, né? Papagaio, né? Só que esse daqui está bem esticadinho assim, né? Mas é o formato de um papagaio. E aí eu vou grudar aqui o adesivo e o nome da figura é losango. Exatamente. O nome dessa figura é um losango. E aí sobrou uma figura aqui dentro da nossa sacola, sobrou uma figura, né? A última que a gente sorteou é olha, lembra? Três lados, três ângulos, triângulo. Exatamente. Vou grudar aqui no quadro. Agora nós vamos anotar a quantidade de lados. Vocês podem contar comigo? Vamos começar pelo quadrado. 1, 2, 3, 4. Tem quantos lados? 4 lados. E tem quantos vértices? Vamos contar. Vocês sabem que vértice é o encontro de dois segmentos de reta. Olha só, um segmento de reta, outro segmento de reta que se encontra bem aqui, que se encontra bem aqui, que se encontra bem aqui, que se encontra bem aqui. Quantos vértices nós podemos observar nessa figura? 4. Muito bem. Vou anotar o número 4 aqui. Então, o quadrado representado aqui, ele tem 4 lados e 4 vértices. O retângulo, olha, se vocês perceberem, ele também possui a mesma quantidade de lados e também a mesma quantidade de vértices. Ó, triângulo, 3 ângulos, 3 lados, né? Ó, 1, 2, 3. Quantos lados? E quantos vértices? Ó, encontro de dois segmentos de reta, encontro de dois segmentos de reta, encontro de dois segmentos de retas. Quantos vértices? Exatamente, 3. O círculo, como vocês podem perceber, ele não possui lado. Como vocês podem perceber, ele também não possui vértices. Trapézio, vocês podem perceber que ele também possui quantos lados? 4 lados. E quantos vértices? Quantos vértices? Contaram comigo? 4. Por último, nós temos o losango, que também possui 4 lados. E quantos vértices? 4 também. Opa, não anotei. 4. Criançada, quadriláteros, 4 lados. Triângulos, 3 lados. Essa foi a nossa aula de hoje sobre figuras geométricas e sobre algumas das suas características. Espero que você tenha anotado tudo, tenha prestado atenção e a gente se encontra uma próxima vez, numa próxima aula para novos conhecimentos. Até a próxima!